Amigo vascaíno, vamos direto ao ponto. A situação do Vasco da Gama não é apenas desconfortável, é incômoda. O que vimos no empate contra o CSA pelas oitavas de final da Copa do Brasil escancara algo que já vem se arrastando há algum tempo. O time até tenta a bola roda, o domínio existe, mas o que falta é o que mais importa no futebol, colocar a bola dentro do gol. O empate sem gols, diante de uma equipe da Série C mesmo jogando fora de casa, é daquelas situações que não dá para normalizar. O Vasco não pode tratar isso como aceitável. O Vasco precisa sim se comportar como time grande. Por que é? Porque sempre foi. E aí a gente olha para os números e vê que estatisticamente o time de Fernando Diniz dominou completamente a partida. 72% de posse de bola, 20 finalizações. O CSA, em comparação, teve míseros 28% de posse e não conseguiu sequer acertar o gol do Léo Jardim, um massacre em termos de controle de jogo. Mas é aí que mora o problema, todo esse domínio, toda essa intensidade, toda essa movimentação e nada de balançar as redes. De que adianta criar se não finaliza bem? De que adianta chegar se não conclui? O torcedor não quer mais saber de estatística bonita. Quer resultado, quer vitória. E isso precisa ser dito com todas as letras. Não dá para aceitar que o Vasco, com o investimento que fez, com a estrutura que tem hoje, não consiga vencer um time da terceira divisão. Ah, mas o Grêmio foi eliminado pelo CSA? Ah, o CRB tirou o Cruzeiro? Ok. E daí isso é justificativa agora. Então por que outros grandes fracassaram, a gente vai passar pano pro Vasco? Claro que não. O Vasco tem que fazer o que os outros erraram em não fazer. O Vasco tem que ir lá e ganhar, jogando bem, com autoridade, com postura de time de Série A. Essa é a régua, essa é a cobrança que se faz a um clube da grandeza do Vasco da Gama. E o cenário atual, convenhamos, é pesado. O empate contra o CSA foi apenas mais um capítulo de uma sequência que já incomoda. Desde a volta da temporada após a parada da Copa do Mundo de Clubes, o time entrou em campo 6 vezes e não venceu nenhuma. Foram 4 empates e 2 derrotas. O time perdeu para o Botafogo, foi atropelado pelo Independiente Del Valle, empatou com o Grêmio, empatou de novo com o Del Valle, empatou com o Internacional e agora mais esse tropeço contra o CSA. E o torcedor que é apaixonado, que acompanha, que acredita, tá ficando sem paciência, porque a cada jogo sem vitória, a esperança se desgasta mais um pouco. Só nos últimos 4 jogos o Vasco marcou 3 gols. E olha que finalizou 84 vezes. Desses chutes todos, apenas 23 foram na direção do gol. A média de aproveitamento é baixíssima. 63% de posse de bola em média nesses 4 jogos, mais de 100 toques dentro da área do adversário. Mas pouca efetividade. O time cria, a ronda envolve, mas falta a faca nos dentes. Falta o cara para definir, para decidir. E é nesse ponto que a gente precisa falar sobre Pablo Vegetti. O centroavante argentino, que tantas vezes foi o nome decisivo hoje, parece viver um momento de completa desconexão com o gol. E isso não é opinião, é fato. A fase dele é ruim. E o Diniz, mesmo sendo um treinador que prega confiança e continuidade, precisa entender que se o centroavante não funciona, o time inteiro sente. Porque o jogo ofensivo do Vasco passa muito por ele. O Vegetti é o ponto de apoio, é o finalizador, é quem define a última bola. Se ele não tá bem, o ataque todo sofre. E ele não está bem. Durante a coletiva após o jogo, Diniz até tentou aliviar, falando que o atacante contribui taticamente, que ajuda na marcação, que participa da movimentação ofensiva e defensiva. Tudo isso é válido, claro. Ninguém está dizendo que o Vegetti é inútil ou que não tem seu valor, mas atacante vive de gol. E se o camisa 9 do time passa 4 jogos sem marcar, algo precisa ser feito, nem que seja pro bem dele mesmo. Um banco de reservas às vezes é uma pausa necessária, um respiro, um reset mental. Isso não é queimar o jogador, é proteger, é entender que talvez por hora seja mais produtivo buscar outra alternativa. E o Vasco tem alternativas, pode tentar o David como falso 9, pode avançar o Ryan, pode dar mais minutos ao GB, mas não dá para insistir numa peça que claramente está com o emocional abalado. O próprio Diniz, quando questionado, falou em plano B, disse que confia demais no Vegetti, mas reconheceu que pode sim testar outras opções. E talvez o momento de fazer isso tenha chegado, porque a temporada já entrou numa fase decisiva. Cada jogo da Copa do Brasil é mata-mata, cada rodada do Brasileirão é valiosa, e não dá para desperdiçar pontos por teimosia.
Outro ponto que precisa ser abordado é a insistência em João Vitor, um zagueiro que já coleciona falhas decisivas, atuações abaixo da crítica e agora mais uma expulsão. Já são 10 cartões amarelos e um vermelho só neste ano. E o pior, ele mesmo disse lá em janeiro, que sua meta era não ser expulso em 2025. Promessa quebrada em tempo recorde. O João Vitor tem mais cartões do que gols, mais expulsões do que atuações seguras. E mesmo assim segue como homem de confiança do técnico. Difícil entender. No domingo contra o Internacional, Maurício Lemos entrou na vaga do João Vitor e jogou bem. Passou segurança, teve postura, mostrou que merece mais oportunidades. Mas o Diniz, por alguma razão, insiste. E ontem, de novo, João Vitor entrou em campo e, de novo, comprometeu. Nos minutos finais foi expulso, e lá se vai mais uma atuação manchada por decisões erradas. O torcedor olha isso e se pergunta até quando? O que mais precisa acontecer para que ele perca a vaga de titular Diniz? Na coletiva até reconheceu a expulsão como justa. Mas será que vai mudar? Essa é a dúvida! Voltando ao campo ofensivo, o nome de Ryan também apareceu com força nos bastidores. O garoto, que vem sendo um dos destaques da temporada, despertou o interesse do Mônaco da França. Ainda não há proposta formal, mas o interesse é real. E isso, claro, preocupa. Porque o Vasco vê no Ryan uma das suas joias, um jogador com potencial altíssimo e que desde a chegada do Diniz evoluiu bastante. A diretoria, inclusive, já se movimenta para segurar o atacante por mais tempo. Ryan renovou recentemente até 2026, mas agora o clube quer estender ainda mais até 2027 ou até 2028, além de melhorar seu salário e aumentar a multa rescisória. Tudo isso para segurar o jogador por mais tempo e, caso a venda venha a acontecer, garantir que seja nos termos do Vasco. Mas o próprio Diniz fez uma observação importante sobre o Ryan. Disse que o jovem atacante ainda oscila dentro dos jogos. Às vezes se desliga, perde intensidade e fica fora do jogo por alguns momentos. E que isso é algo que ele vem trabalhando para corrigir. Quando joga perto do banco no lado em que o Diniz fica, o rendimento costuma ser melhor. Mas do outro lado, há uma queda. Isso mostra que o garoto ainda está em formação, ainda está absorvendo tudo o que o futebol profissional exige. Potencial ele tem de sobra, mas constância, maturidade, isso vem com o tempo e com cobrança certa. Fato é, o Vasco precisa resolver seus problemas agora. E não adianta tapar o sol com a peneira. O time tem jogado melhor, é verdade. Tem dominado, tem imposto seu estilo, mas precisa vencer. Precisa transformar essa superioridade em resultado. O futebol é pragmático. Não adianta jogar bonito e não vencer. A torcida cobra e com razão, porque o torcedor quer ver o Vasco se impondo, vencendo, sendo protagonista. Chega de empates frustrantes, chega de atuações boas sem recompensa. É hora de resultado, é hora de atitude. E nesse cenário todo, o que mais dói no torcedor é a sensação de que o time está perto, mas não chega. De que a melhora é visível, mas insuficiente. É o famoso jogou bem, mas que não enche tabela, não dá classificação, não tira a pressão. E a verdade é que mesmo com as melhorias táticas e a proposta mais ofensiva que o Diniz tenta implementar, o Vasco não conseguiu virar essa chave que separa um time competitivo de um time vitorioso. O torcedor olha o desempenho, vê que o time tem a bola, que cria, que pressiona, mas aí olha o placar final e não vê o reflexo disso. E isso, no fim das contas, é o que define a diferença entre um time que empolga e um time que entrega. A resposta que o Vasco precisa dar não está mais nos números, está no placar, está no grito de gol que a torcida vem guardando na garganta. E o que mais assusta é que essa seca de vitórias vai corroendo pouco a pouco a confiança do elenco. Os jogadores já entram pressionados sabendo que precisam vencer, e quando o gol não sai, o nervosismo toma conta, a ansiedade atrapalha a tomada de decisão, fica mais lenta. É um ciclo vicioso que só termina com uma vitória convincente. Não é vencer com gol chorado no final. É vencer com autoridade para mostrar que o time tem comando, tem elenco e tem ambição. E aí a gente volta ao centroavante, porque no futebol a figura do 9 ainda carrega um peso simbólico muito grande. É o cara que resolve, que empurra a bola para o fundo da rede, que transforma toda a construção coletiva em resultado. E hoje o Vasco sofre justamente por essa engrenagem estar falhando. Pablo Vegetti é um jogador que tem história, tem entrega, tem presença,
mas vive um momento técnico muito abaixo. E o problema não é só o gol perdido, é a movimentação que não encaixa mais, é a lentidão nas ações, é a dificuldade de ganhar no 1 contra 1, até mesmo a postura corporal dele já não é a mesma. Parece um jogador pesado, travado, quase desconectado do resto do time. E isso impacta diretamente a fluidez ofensiva. O Diniz sabe disso. Não é bobo. Ele vê o que todos estão vendo. Mas tem um estilo próprio de gerir o elenco. E esse estilo passa por proteger os seus principais jogadores, mesmo na fase ruim. Ele acredita na retomada através da confiança. Só que o futebol nem sempre permite esse tempo. Às vezes o jogador precisa sim sair, respirar, se recuperar fora do campo. O banco de reservas não é castigo, é parte do processo. E insistir no erro pode acabar queimando ainda mais o atleta, além de comprometer o time. E o que não falta são sinais de alerta. O Vasco tem dificuldade de transformar domínio em gols. E isso não é só por culpa do centroavante, é uma questão coletiva. A tomada de decisão no terço final do campo é lenta, pouco criativa. Falta aquele passe vertical de ruptura, aquela jogada inesperada que quebra a linha. O time gira muito de um lado para o outro, mas com pouca infiltração. E quando entra na área, falta capricho. Os cruzamentos muitas vezes são mal feitos, sem endereço. A finalização vem mascada sem força ou sem direção. É como se o time montasse a jogada com esforço, mas na hora H faltasse alguém para decidir com frieza. E nesse ponto, o nome de Ryan aparece como um possível diferencial. Um jogador que mesmo jovem tem características diferentes do Veguete. Mais mobilidade, mais drible curto, mais leitura de espaço. Ryan pode não ser um 9 clássico, mas pode ser uma solução momentânea para um ataque que precisa de renovação. E mais Ryan já é alvo do mercado europeu. O interesse do Mônaco não é por acaso, ele tem potencial e o Vasco precisa saber usar isso enquanto o tem à disposição. O clube faz certo ao tentar renovar o contrato, segurar o atleta por mais tempo, proteger o seu ativo, mas também precisa colocá-lo em campo. De nada adianta segurar a joia e deixá-la no cofre. Ryan tem que estar jogando, aparecendo, desequilibrando. É nesses momentos que a vitrine se valoriza. E Diniz mais uma vez deixou claro que o jogador precisa ser mais ativo, mais participativo, não pode sumir do jogo. É um ajuste de mentalidade que faz parte do crescimento. E é aí que entra o trabalho do treinador tirar o melhor de cada peça. Porque um jogador como o Ryan não pode ser um coadjuvante. Ele precisa ser protagonista. E se isso exige uma mudança de lado, uma variação tática que se faz. O Vasco tem talento? Tem peças, falta encontrar a melhor maneira de utilizá-las. Do outro lado do campo, a defesa também precisa de ajustes urgentes. E aqui não dá para continuar insistindo com João Vitor. É inadmissível o que vem acontecendo. Um zagueiro que coleciona cartões, falhas graves, atuações inseguras e ainda assim continua recebendo chances como se fosse o pilar do sistema defensivo. A expulsão contra o CSA foi só mais um episódio de uma sequência que já deveria ter terminado. João Vitor já deu provas suficientes de que não está à altura do que o time precisa. O torcedor perdeu a paciência e com razão. E a pergunta que fica é: até quando o Diniz vai insistir? Maurício Lemos entrou, jogou bem, mostrou segurança. É hora de dar espaço. É hora de reformular essa zaga que vem sofrendo não só com erros técnicos, mas também com lapsos de concentração. Não adianta ter uma linha alta se o zagueiro não sabe o tempo certo do bote, não acompanha na movimentação, faz falta boba, toma cartão desnecessário. E quando se perde um jogador por expulsão, todo o time sofre. O cansaço aumenta o adversário. Cresce, o sistema desmorona. É o tipo de erro que custa caro e já custou demais ao Vasco em jogos decisivos. O Vasco hoje precisa de escolhas firmes, precisa tomar decisões que talvez não agradem de início, mas que apontem para um futuro mais sólido. Trocar peças, ajustar setores, mexer na estrutura tática se for necessário. Porque o cenário atual não permite mais margem de erro, o Brasileirão exige regularidade. A Copa do Brasil não perdoa falhas. E a torcida não aguenta mais desculpas. Esse discurso de o time está evoluindo já não cola mais. A evolução precisa aparecer no placar. A cada empate sem gols, a cada jogo em que o time domina e não vence, a paciência vai se esgotando. E o risco é transformar uma temporada promissora em mais um capítulo frustrante da história recente do clube.
O Vasco tem um treinador com ideias, com estilo, com filosofia, mas precisa ser mais pragmático, precisa ajustar o discurso à realidade. Porque jogar bem não é suficiente quando o resultado não acompanha, e nesse momento, o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer, não apenas para aliviar a pressão, mas para retomar a confiança. Um time que não vence perde moral, perde respeito, perde ambiente, e a sequência sem vitórias já começa a cobrar esse preço. O próximo jogo será mais um daqueles de extrema importância, não só pelo que vale na tabela, mas pelo impacto que uma vitória pode trazer. O Vasco precisa reencontrar o caminho do gol, precisa de um resultado que simbolize a virada. Um jogo seguro, dominante com autoridade. Um jogo em que o time mostre que ainda está vivo, que ainda briga, que ainda tem ambição. E que fique o alerta, o torcedor está do lado, mas não é cego. Ele sabe quando o time está tentando e quando está se enganando. E nesse momento o apoio ainda existe, mas vem acompanhado de cobrança. E isso é justo. O Vasco é grande demais para se contentar com boas atuações que não rendem 3 pontos. A camisa é pesada, a torcida é exigente. E o elenco precisa entender isso de forma definitiva. Quem quiser jogar no Vasco precisa assumir esse peso. Precisa ter personalidade para vestir a faixa, para decidir jogo grande, para não tremer fora de casa. O escudo não é para qualquer um, e essa cobrança não é excesso, é identidade. O Vasco sempre foi conhecido por ser um clube de jogadores valentes que honram a camisa em campo, que não se escondem. E é isso que o torcedor quer de volta, um time que represente o clube, que jogue com coragem, com alma e com a eficiência que se espera de um gigante. A pressão tá aí, a cobrança tá aí e as soluções precisam vir de dentro, do vestiário, da comissão técnica, da diretoria, de quem entra em campo. O Vasco tem talento, tem torcida, tem história, mas precisa voltar a ter resultados. E isso, amigo, vascaíno não pode mais esperar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A possível chegada de Marlon Freitas ao Vasco da Gama vem agitando os bastidores do futebol brasileiro e causando alvoroço entre os torcedores cruzmaltinos. Segundo fontes próximas à diretoria do clube carioca, o volante teria assinado um contrato de 4 anos com o Gigante da Colina, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. As conversas, que teriam se intensificado nas últimas semanas, apontam para um acordo selado entre as partes, com Marlon já preparando mudança para o Rio de Janeiro. A notícia, embora tratada como rumor por enquanto, repercute fortemente nas redes sociais e entre os jornalistas do meio esportivo. A possível contratação seria vista como um reforço de peso para a equipe de Ramon Dias, que busca fortalecer o elenco, visando a próxima temporada. Marlon, com boa rodagem e experiência na Série A, é considerado um jogador de perfil técnico e combativo, capaz de dar equilíbrio ao meio-campo vascaíno. Embora o clube ainda não tenha confirmado, o burburinho vem crescendo, alimentado por postagens enigmáticas nas redes sociais, tanto por parte do atleta quanto de pessoas ligadas ao staff do clube. Tudo indica que a oficialização pode ocorrer a qualquer momento, trazendo novo ânimo à torcida. Internamente, a contratação de Marlon Freitas estaria sendo tratada como uma peça-chave para a reestruturação do time em 2025. Segundo apurações não confirmadas que circulam nos corredores de São Januário, o Vasco, que terminou a temporada anterior entre altos e baixos, estaria investindo em jogadores que possam trazer mais consistência tática e experiência. Marlon, que teve passagens destacadas por clubes como Atlético Go e Botafogo, já era um nome monitorado há algum tempo. Os rumores sobre sua possível chegada ganharam força após seu nome ser retirado de listas de relacionados nos últimos jogos pelo clube atual, sinalizando uma provável negociação em andamento. Fontes ligadas ao futebol carioca indicam que ele teria sido convencido pelo projeto esportivo apresentado por Paulo Brax, diretor executivo do Vasco. O contrato de 4 anos, segundo especulações, incluiria cláusulas de produtividade e metas de desempenho, o que mostra o comprometimento mútuo entre jogador e clube. A expectativa nos bastidores é grande, com muitos acreditando que o anúncio está sendo apenas postergado por questões burocráticas. Enquanto isso, a torcida vascaína se mobiliza nas redes com mensagens de boas-vindas e montagens que já
colocam o volante vestindo a camisa do clube. No mercado da bola, a possível contratação de Marlon Freitas pelo Vasco é vista com bons olhos por comentaristas esportivos e analistas técnicos, que consideram o jogador uma adição estratégica ao elenco. Especialistas apontam que, apesar de não ser um nome midiático, Marlon possui atributos valiosos, como capacidade de marcação, bom passe e liderança silenciosa dentro de campo. A suposta assinatura por 4 temporadas também sugere que o clube carioca enxerga no jogador não apenas uma solução imediata, mas um pilar de médio prazo para o meio-campo. O rumor ganhou ainda mais força após imagens do empresário de Marlon circularem nas imediações do CT Moacir Barbosa, levantando suspeitas de uma reunião com a cúpula vascaína. Embora não haja confirmação oficial, a movimentação nos bastidores indica que o acerto está próximo de ser tornado público. Fontes não oficiais mencionam inclusive que Marlon já teria feito exames médicos, faltando apenas detalhes contratuais para a conclusão do negócio. A diretoria do Vasco, como de costume, mantém o silêncio estratégico, evitando declarações precipitadas. Mas entre os torcedores, a empolgação é palpável, com muitos já tratando o rumor como praticamente certo. O impacto que Marlon Freitas pode ter no time vascaíno é tema recorrente entre torcedores e jornalistas esportivos. A especulação sobre sua chegada por 4 anos tem gerado expectativas sobre possíveis mudanças no esquema tático de Ramon Dias. Com a possível contratação, o treinador ganharia um meio-campista de pegada firme e boa leitura de jogo. Atributos considerados essenciais para consolidar um setor que sofreu com instabilidade ao longo da temporada. Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que o nome de Marlon surgiu em consenso entre comissão técnica e diretoria, reforçando a ideia de um planejamento estratégico. Apesar do clima de mistério que cerca a negociação, o burburinho indica que a contratação estaria praticamente finalizada, restando apenas ajustes burocráticos para o anúncio oficial. Há quem diga que o clube prepara um vídeo especial para divulgar o reforço, aproveitando o embalo nas redes sociais. E o clamor da torcida? A movimentação nos bastidores segue intensa, com jornalistas especializados tentando arrancar confirmações que ainda não vêm. Mas, se tudo se concretizar como os rumores sugerem, o Vasco poderá ter encontrado uma peça importante para alcançar voos mais altos nas próximas competições nacionais e continentais. A possível chegada de Marlon Freitas ao Vasco representa não apenas um reforço técnico, mas também um movimento simbólico de que o clube está disposto a investir em nomes sólidos para alcançar estabilidade esportiva. A escolha por um contrato de 4 anos, se confirmada, sinaliza confiança mútua e um projeto de longo prazo. Embora ainda tratado como rumor, o acerto parece cada vez mais próximo da realidade, principalmente diante do silêncio estratégico mantido por ambas as partes. É comum no futebol brasileiro que negociações sigilosas antecedam grandes anúncios, e os sinais dessa prática estão todos presentes nesta situação. Entre torcedores, a possível contratação vem sendo celebrada de forma antecipada, com esperança de que Marlon traga equilíbrio ao time. Nas rádios esportivas e programas de debate, seu nome já é analisado como reforço certo, com projeções sobre sua integração ao elenco vascaíno. Ainda que não haja nota oficial, a sensação é de que o anúncio é questão de tempo. Até lá, o clima de expectativa cresce e o rumor se transforma em uma quase certeza, como tantas outras que começam em sussurros nos bastidores e terminam com a apresentação oficial diante da torcida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.